ao Marcos, né? Então, obrigada aí pela presença de vocês dois, e acho que a gente vai ganhar muito aí nessa discussão, nesse debate. Bueno, primero agradecerles, por supuesto, a esta invitación a Cés y a Paulo, bueno, los compañeros de la red Behemoth, y a Paulo, que nos conocemos hace tantos años y tantas cuestiones hemos compartido juntos, ¿no? Y hemos organizado, ¿no? Juntos. Bueno, yo por las dificultades del idioma voy a leer el trabajo que Paulo va a proyectar. Justamente por las dificultades hice un trabajo que está como, están separadas las frases para que sea más claro y poder leerlo más despacio. Lo que les pido es que si no se entiende o es muy rápido, me avisen, por favor. El trabajo es de... Ahí está. El trabajo, bueno, es un trabajo interdisciplinario con un punto de vista psicoanalítico. Espero ser clara en lo que digo. El psicoanálisis es difícil de transmitir y también me interesa mucho pensar la antigüedad desde una escucha, desde un punto de vista, el punto de vista del exceso, que también trabaja Freud en Más allá del principio del placer, que es su gran texto, ¿no? Así que bueno, yo voy a leer muy despacio y espero, si no se entiende, por favor les pido que me avisen. Bien. El texto se llama La brasa que escribe en el cuerpo, somatotexto. Este es un tema que yo vengo trabajando en la red Behemoth ya desde el año pasado, el somatotexto, la escritura somática. Me interesa transmitirles las preguntas que me hago en relación al cuerpo como lugar privilegiado del dolor, del patos y del erotismo. ¿Pero de qué cuerpo hablo? No hablo del cuerpo máquina del capitalismo. Tampoco hablo del imperativo de belleza y libertad del cuerpo del neoliberalismo. Me interesa hablar del cuerpo desde otro punto de vista. Hablaré desde el psicoanálisis como disciplina de la sospecha. Considero el cuerpo una superficie de inscripción, en la cual podemos ubicar la huella del dolor como escritura de las pasiones, la huella del exceso. Bien. El cuerpo es un territorio somático, en el cual se graban textos de aflicción, textos de lo insoportable, de lo sagrado. En la superficie donde se inscribe, pulsando sin cesar, la insistente marca de una dolorosa pasión que busca pacificarse, pero que nunca podrá lograrlo. Podemos nombrar a esta incesante inscripción somática como una escritura, un texto que al escribirse incesantemente hace de nuestros cuerpos cartografías mutantes que se desplazan, cartografías de lo maldito, cartografías de lo insoportable. A esta operación la llamaré somatotexto. Freud. Como dije antes, estoy hablando del cuerpo dentro de las coordenadas del psicoanálisis. El cuerpo del psicoanálisis, es decir, el cuerpo de Freud, es un cuerpo muy particular.
Freud, desde los inicios de sus investigaciones, plantea un quiebre respecto de los saberes clásicos del cuerpo. Desde el comienzo de la obra freudiana, el cuerpo se presenta como una cartografía excéntrica, tramada por huellas de carne y sangre, inscripciones, imágenes y palabras. De este modo, el cuerpo del psicoanálisis es un territorio inasimilable, una metáfora somática, metáfora del organismo siempre en ebullición. Y como toda metáfora, produce un exceso, la repetición incesante de un dolor, la repetición de la sal que se arroja en una herida incapaz de cicatrizar. Un cuerpo que se construye como un problema político y que surge a través de las representaciones de esa herida que no deja nunca de pulsar. Estas representaciones se despliegan en imágenes y discursos que intentan atrapar lo imposible de ese exceso. Y como el exceso fluye incesantemente, insiste, está en fuga, las representaciones del cuerpo intentan cercar esa insistencia. Entonces lo arrugan, lo doblan, lo pliegan. Pero hay quienes no soportan este incesante fluir del exceso en el cuerpo y rechazan su existencia. Sin embargo, algunos no podemos dejar de preguntarnos por este exceso que llamamos erotismo, parte maldita, como lo nombra Bataille. Freud da cuenta de este exceso y de lo insoportable en su texto de 1920, Más allá del principio del placer. Allí plantea a la pulsión de muerte como una fuerza incesante, un exceso que en su repetición insaciable nos lleva a lo peor. ¿Qué es la pulsión para Freud? La pulsión para Freud no es un instinto. Es el correlato somático de la herida psíquica que no cesa de filtrar. Esta herida psíquica siempre es un exceso que denominamos lo traumático. En 1924, Freud publica El problema económico del masoquismo. La pulsión, para este autor, será siempre masoquista, ya que su recorrido somático es perentorio e insaciable y causa del patos somático. Como ya se dijo, la huella del recorrido de la pulsión de muerte es una inscripción en el cuerpo, una escritura somática. Freud sostiene en estos textos que el sujeto siempre se ve en dificultades para decidirse a abandonar su padecer. Nosotros, efímeros humanos, no queremos saber acerca de este exceso masoquista que se nos vuelve insoportable, inasimilable en nuestra vida cotidiana. Lo morboso. Pero en cambio, sí podemos observar, escuchar y sobre todo mirar el exceso, lo maldito, en el cuerpo de los otros y en el cuerpo social. Esta es la operación de lo morboso.
que se apoyan fantasías inconscientes, sádicas y masoquistas al mismo tiempo. Aunque no querramos reconocerlo, el dolor, las heridas y fragmentaciones del cuerpo del otro nos atraen. No podemos dejar de mirar sus fallas y monstruosidades al mismo tiempo que nos horrorizan. En definitiva, el cuerpo del psicoanálisis es una metáfora somática, tortuosa, capaz de ofrecerse al dolor y de encontrar satisfacción en los extremos dolores de los otros. Propuesta. Me interesa investigar las raíces antiguas de este cuerpo del psicoanálisis. Investigar las operaciones del somatotexto. Analizar las diferentes formas que puede tomar la inscripción en la superficie corporal. Hoy intentaré ampliar este tema con algunas cuestiones relativas al martirio. Sabemos, a través de los estoicos, que las prácticas romanas legitimaban el sadismo sobre el cuerpo del otro y repudiaban las prácticas sádicas sobre el cuerpo propio. Un ciudadano podía sodomizar a un esclavo, pero no ser sodomizado por éste. La pena de muerte para un ciudadano romano era la decapitación, mientras los dominados podían ser masacrados de forma atroz. Las prácticas sádicas estaban legitimizadas para el ciudadano. Las prácticas masoquistas se consideraban denigrantes y propias de esclavos. Pero en el siglo IV a.C., se produce el encuentro del judaísmo con el helenismo. En este ámbito se produce lentamente un cambio discursivo respecto del cuerpo y sus padecimientos. A través de operaciones simbólicas se legitima la vuelta del sadismo sobre el cuerpo propio, es decir, el cuerpo como lugar de las prácticas masoquistas. Se produce la legitimización del cuerpo que se ofrece al sadismo del otro. Los relatos morbosos que exponen el sadismo sobre el cuerpo del otro han tenido y tienen asegurado su lugar sociopolítico. Pero observo que a partir del siglo III también se politiza el relato morboso del masoquismo. Pero el masoquismo es una práctica sádica. Es el sadismo que se vuelve sobre sí mismo. Tengamos en cuenta que el masoquismo, como reverso de las prácticas sádicas, deja su marca, escribe en la superficie corporal. Es la huella que se inscribe en los cuerpos, formando nuevos textos somáticos. Los discursos sobre el martirio. Voy a buscar algunas raíces de este exceso y sus diversos relatos en el mundo antiguo. Podemos observar que hay un periodo histórico en el que se produce una expansión del discurso martirial, del discurso de los mártires, una expansión de los textos que lo relatan. Ya en el siglo II a.C., encontramos en los libros segundo y cuarto de Macabeos relatos morbosos que dan cuenta de la jubilosa vocación política del martirio. Este fenómeno se expandirá hasta el siglo IV después de Cristo. Tomaré algunos discursos en relación al martirio y a los mártires para ubicar este exceso, para ubicar un cuerpo donde pulsa el dolor. Lo primero que voy a mencionar es que la palabra mártir refiere a testigo. Nos podemos preguntar,
¿Qué testifica el mártir? ¿Con qué testifica? ¿Cuál es la materia de la que se compone su testimonio? Hoy nosotros pensamos al testigo dentro de un marco legal. El testigo da testimonio de lo que ha visto u oído con sus palabras frente a una comunidad legal. Pero en estos discursos, los mártires testificaban jubilosos, entregando su cuerpo a la tortura. Veamos algunas menciones. Marco Minucio Félix, Roma, siglo III. Qué hermoso espectáculo para Dios cuando el cristiano se enfrenta al dolor, cuando enfrenta las amenazas, suplicios y tormentos, cuando desprecia sonriente el estrépito de la muerte y el horror que inspira el verdugo, cuando hace valer su libertad frente a reyes y príncipes y solo se somete al único Dios, a quien pertenece, cuando triunfante y victorioso desafía a quien pronunció la sentencia contra él, porque al final venció quien obtuvo aquello por lo que luchó. El primer dato que obtenemos de este texto romano del siglo III es que el enfrentarse al dolor tiene el valor de un espectáculo. El cuerpo torturado es un hermoso espectáculo para Dios. Entonces, Dios disfruta con los cuerpos masacrados. Dios solicita para su regocijo un cuerpo que padece, un cuerpo doliente. También vemos que entregar el cuerpo a la tortura es la forma de garantizar que hay un único Dios y someterse a Él. Esto queda claro en el siguiente párrafo de Agustín. Los mártires sufrieron todo lo que sufrieron para dar testimonio o de lo que ellos por sí mismos vieron o de lo que ellos oyeron. Toda vez que su testimonio no era grato a los hombres contra quienes lo daban. Como testigos de Dios, sufrieron. Quiso tener por testigos a los hombres, a fin tengan también por testigo a Dios. Los mártires dan testimonio de Dios con su sufrimiento, y Dios es testigo fiel del gozoso dolor en los cuerpos, un dolor deseado que es la vía de acceso a la divinidad. Vayamos ahora a Ignacio de Antioquía, Teóforo. Ignacio, el creyente de fuego, como su nombre lo indica, es entregado a las fieras romanas en época de Trajano. En su larga travesía desde Antioquía hacia Roma, viaja encadenado y torturado. En este viaje escribe sus 7 cartas. La carta a los romanos es el testimonio de este viaje. Escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que de mi propio libre albedrío muero por Dios, a menos que ustedes me lo arruinen. Déjenme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Antes, atraigan a las fieras, para que puedan ser mi sepulcro y que no deje parte alguno de mi cuerpo detrás. Entonces, seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo, cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo. Rogad al Señor por mí, para que por medio de estos instrumentos pueda ser hallado como sacrificio para Dios. Con todo, cuando sufra, seré un hombre libre, un hombre de Jesucristo, y seré levantado libre en Él. Permitidme imitar la pasión de mi Dios. Fuego y cruz, manadas de fieras,
quebrantamientos de huesos, descoyuntamiento de miembros, trituramiento del cuerpo, atroces torturas del diablo, vengan sobre mí, con tal de alcanzar a Jesucristo. Pero, ¿en qué tradición se insertan estas palabras? Podemos empezar con la historia de los mártires judíos del período macabeo, cuando el rey sirio Antíoco IV Epífanes intentó imponer prácticas religiosas helenísticas al pueblo de Dios. Estos relatos narran el martirio que sufre primero Eleazar y luego 7 hermanos y su madre por negarse a la idolatría. En el libro cuarto, 12:1, Eleazar habla de la muerte por el fuego como la muerte de los bienaventurados. Un poco más adelante, uno de los hermanos dice: consagrémonos de todo corazón a Dios, que nos ha dado las almas, y entreguemos nuestros cuerpos. A su vez, Eleazar es comparado con un noble atleta que alcanza la virtud luego de soportar un gran padecimiento. El agón, agonía, el sufrimiento extremo, es la lucha cuerpo a cuerpo del mártir consigo mismo, la tensión extrema frente al inicio de la batalla. Cito de Macabeos: una competición conveniente para la santidad, una gimnasia de sufrimiento al que muchos de los nuestros han sido llamados a causa de su piedad. Atletas. En su exhortación a los mártires, Tertuliano les solicita a estos que, como atletas de Cristo, consideren la cárcel como la arena donde se entrenan para el combate final y la victoria. El entrenador es el Espíritu Santo y el instructor, Jesucristo. Es necesario considerar esta preparación para el buen combate como ejercicio de las virtudes del alma y del cuerpo. El exceso se tensa en la ejercitación de estos atletas de la muerte. Ejercitarse en la tortura como virtud. Entrenarse en el padecimiento. Instruirse en la santidad a través de soportar el dolor extremo, que es el fuego de los bienaventurados. Prepararse para soportar la agonía es la victoria de los campeones de Dios. Los campeones serán coronados con la gloria de Cristo. Stefanus, el victorioso. A su vez, en Hechos de los Apóstoles 7, 54, 59, nos encontramos con el relato acerca del protomártir Esteban. Stefanos, que significa el victorioso y coronado, pone sus ojos en el cielo antes de ser apedreado. El cielo se abre y Esteban, fiel a la tradición apocalíptica y mesiánica, ve la gloria de Dios y al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. El 2 de mayo del 2012, el Papa Benedicto se refirió al protomártir Esteban y explicó a aproximadamente 20.000 fieles que lo escuchaban en la plaza de San Pedro que Cristo, con la ofrenda de sí mismo en la cruz, reemplaza los sacrificios antiguos. Esteban afirma que Jesús es el justo anunciado por los profetas. Jesús es el lugar del culto verdadero. El martirio Esteban es el cumplimiento de su vida y de su mensaje. Se hace uno con Cristo. Los mártires entonces testimonian el culto de Cristo con el dolor extremo de su cuerpo, con su agonía atlética. Señalan con la ofrenda de su cuerpo que ha habido un solo sacrificio posible, un sacrificio que excede a cualquier otro sacrificio. Es la entrega de un Dios de carne
a su propio sacrificio divino. La víctima sacrificial que se inmola en su propio altar. Es el sacrificio por excelencia, el insaciable sacrificio divino que exige más sangre como prueba de amor para alimentar a la cruz. Clavarse en la cruz de Cristo. Hemos visto que los mártires macabeos se entregaban al fuego de la ley. Su testimonio virtuoso consistía en resistir la idolatría con la ofrenda de sus cuerpos. Pero a partir de Esteban el Victorioso, los mártires cristianos ofrecen testimonio de la agonía sacrificial de Jesús. Jesús, el gran atleta del padecimiento, dice a sus discípulos en Mateo 16, 24, 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Perder la vida, negarse a sí mismo, ofrecerse a la cruz del dolor, es la consagración del mártir. El hermoso espectáculo para Dios que satisface su voracidad insaciable de cuerpos torturados. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, decía Tertuliano en el texto antes mencionado. El cuerpo de Cristo, decía el Papa, es el nuevo templo. Una cruz insaciable y voraz que se alimenta en el dolor del cuerpo de los mártires. Somatotexto. A finales del siglo XIX, Isabel de la Trinidad, la beata de Dijon, escribía: ¿dónde habitaba Cristo sino en el dolor? He encontrado mi habitación, es el dolor inmenso del Maestro. Le pido este amor a la cruz que hace los santos. Yo me glorio de la cruz de Cristo. Con Jesucristo estoy clavada sobre la cruz. Inscribirse en Cristo a través de la corona del martirio. Hacerse uno con su cuerpo glorificado para alcanzar la gloria. Crucificarse insistentemente por amor al cuerpo de Cristo. Jesús, el lugar del culto verdadero. Inscribir el cuerpo con clavos a la cruz de Cristo. Inscribir los clavos en el propio cuerpo para que éste sea el texto viviente de la cruz. Un somatotexto. Como ya dijimos más arriba, el masoquismo, como reverso de las prácticas sádicas, es escritura. Huella que se inscribe en los cuerpos formando nuevos textos somáticos. Hemos citado más arriba a Ignacio de Antioquía, quien se denominaba a sí mismo Teóforo, portador de Dios. Hemos escuchado su pedido de no ser salvado del martirio. Hemos leído, como en la carta a los romanos, manifiesta su deseo de ser molido como trigo en las dentelladas de las fieras. Ser pan para Cristo, sacrificio para Dios. Un momento que cierro la puerta. En el medioevo, el relato sobre el cuerpo torturado de Ignacio cobra un nuevo relieve. En el corazón de Ignacio, órgano central de este cuerpo teóforo, portador de Dios, que se ofrece gozosamente al dolor, que pide ser sacrificado y morar en Cristo como un pan, se inscribe en este corazón nada menos que el nombre de Cristo. En el siglo XI, el dominico Vicente de Guagó afirma que el nombre de Cristo se había escrito en el corazón de Ignacio con letras de oro.
Según este autor, el corazón con las letras de oro se descubrió cuando recogieron los trozos de su cuerpo desgarrado por las fieras. En la mirada de Wabois, la jubilosa entrega de Ignacio, el ofrecer a las fieras su cuerpo como trigo molido, la pasión por el fuego de su patos, es signo de una fe tan potente que inscribió la letra áurea del nombre de Cristo en el órgano de la vida y el amor. Un somatotexto, la marca de la letra sagrada en el corazón intacto. Epílogo. El cuerpo de Freud se enraiza en las operaciones somáticas de la época mencionada. El cuerpo de Freud nombra y señala la operación sádica y masoquista de la pulsión. Las raíces del cuerpo atleta de los mártires crecen silenciosas en el cuerpo pulsional de Freud. Un cuerpo donde se inscribe el exceso, un somatotexto, la huella insaciable de la jubilosa pasión. Gracias. Muito obrigada, Flávia, por essa sua exposição, Bueno. pela gentileza com a qual você apresentou de forma tão clara para nós, né? Esse tema tão forte, né? Da maneira prática com que você falou, né? E agora eu já apresentei, passo a palavra ao Marcos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Quero primeiro parabenizar a Flávia. Realmente foi um texto muito claro, muito bom de entender. E eu acho que vão ter algumas pontes assim com a gente com o que eu quero falar hoje aqui. Quero agradecer enormemente aí ao Paulo e à Ceci pela organização, por ter me chamado. Tenho tido alguns contatos com o Paulo nos últimos meses, que tem sido muito importante para a minha pesquisa, as trocas com ele têm sido muito boas. E a Ceci, como já disse, é uma companheira já de nossos outros carnavais, né, Ceci, nos eventos lá do Faustino. Que bom estar aí com vocês e espero poder contribuir. Também vou tentar ser claro, assim. Talvez eu não consiga ser tão pausado como se disse, eu sou um pouco elétrico, mas vamos lá, acho que a gente vai fazer uma boa dobradinha aqui. Como a Ceci falou, né, as minhas pesquisas estão muito voltadas sobre a tradição platônica, né, minhas pesquisas mais recentes, eu trabalhei já bastante com Platão, com Plotino, trabalhei um pouco com Orígenes, e a minha ideia eu estou com um projeto em andamento, um projeto que já tem alguns poucos meses, até influenciado por essa proposta aqui do Paulo, quando ele me convidou para vir para cá, de trabalhar, né, como que a gente pode entender uma mística erótica na tradição platônica e neoplatônica da antiguidade, né? Quero falar um pouco disso, mas antes quero apresentar alguns conceitos básicos assim, para a gente caminhar, né? Falar um pouco, eu quero terminar falando, ampliando a noção de erotismo, para tentar incluir, se vocês me perdoem, se vocês têm a generosidade de tentar ouvir, né, tal nível, mas acho que aqui a gente está trabalhando com um tema sobre a antiguidade, de pensar um erotismo cósmico, né? De sair um pouco do humanismo, pensar um animismo, né? E pensar um erotismo da Terra, né? O erotismo dos planetas, né? E um erotismo do próprio Deus para si mesmo, e do Logos, né? De Cristo como um mediador desse erotismo da criação frente ao Criador, né? Mas vamos chegar lá, isso é no final,
como até uma tentativa de aproximar os estudos aí antigos de certas concepções contemporâneas, né? Então, a minha ideia é isso, é fazer determinados apontamentos sobre como que a gente poderia definir e dizer exatamente que objeto é esse de estudo, né? Uma mística erótica, para então trazer isso para a tradição platônica, especialmente para Platão, né? Mas como o trabalho da Flávia me lembrou muito o que Orígenes fala sobre inscrever a palavra, o logos, na alma, né? Talvez a gente possa, se der um tempo aqui, não quero passar dos meus 35 minutos, né? Como ela fez também. Paulo, por favor, você pode passar para a próxima página. Isso. Então, só uma distinção que eu acho interessante de fazer a gente pensar, uma diferença entre uma mística erótica e de uma erótica que seja mística, né? E pensando a duplicidade aí desse conceito. Uma erótica mística seria um sexo, concretamente, o ato sexual concreto, concebido como uma experiência sagrada, como uma experiência mística, né? Acho que a gente pode falar na Índia, né, das práticas tântricas, né, você tem relatos de alguns heresiólogos sobre os gnósticos, né, que teriam também práticas assim. Enfim, a gente pode, então, pensar o sexo concreto visto, né, através de uma lente do sagrado. Mas não é isso que eu estou pesquisando, não é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou falar de um contrário, né, da experiência mística, né, da própria experiência mística, pensada como vista ou descrita, né, ou experimentada como uma forma de sexualidade. Aí a gente tem que tentar pensar o que é o sexo, né? Esse relacionamento entre sexo e erotismo, né? Então, que seria essa, né? Talvez num linguajar mais corrente, né? A experiência mística com referências explícitas ao erotismo. Não quero nem pensar com experiências que seriam simplesmente metáforas ou simplesmente algum tipo de alegoria, mas com a ideia de que a própria experiência mística seria efetivamente um tipo de experiência erótica da ordem corpórea, da ordem de uma concretude, né? Bom, na tradição cristã, e também judaica, né, mas especialmente na tradição cristã, que eu conheço mais, o texto do Cântico dos Cânticos é o texto por excelência disso, né? E talvez a gente fale um pouquinho mais dele à frente, que tem muito a ver com essa ideia de uma ferida de amor, né? Uma expressão que poderia ser pensada aí como um oxímoro, né? A ideia de ou é ferida ou é amor, a princípio as pessoas pensam, né? Mas como a Flávia já deixou isso muito claro aí, né? Se trata exatamente de pensar a ferida como uma forma, né, de gozo e o próprio gozo pensado como uma forma de ferida. Isso está bem claro lá no Cântico dos Cânticos, né, numa determinada passagem que é muito importante para a mística erótica cristã, né? Bom, pode passar, Paulo. Então, a primeira coisa que eu queria diferenciar é de uma mística erótica do que a gente chama de mística nupcial, né? A mística nupcial já é, de alguma maneira, bastante bem solidificada como um estudo dentro da mística, mas eu acredito que quando se fala, e com certeza o Cântico dos Cânticos é um texto por excelência, para a gente falar da mística nupcial, né? O que é o Cântico dos Cânticos? É um texto nupcial, é um texto que fala de uma mulher que está esperando a vinda do amado. Isso foi interpretado já, pelo menos desde Orígenes, né? Na interpretação bastante tradicional disso, mas em outros autores também, como metaforicamente, como uma certa união, né? Uma união, né? Entre a Igreja e Cristo, ou então Deus e a alma individual, né? A igreja e a alma seriam a noiva, que está à espera do noivo, e Cristo, ou Deus, seriam, então, esse noivo que está prestes a chegar. Quando se fala, então, de uma Brautmystik, né, o termo em alemão tornou-se, né, paradigmático aí, né, muito usado, dessa mística nupcial, se fala mais de um simbolismo da unificação e há uma diminuição dos aspectos sexuais, né? Eu acho que aí a gente pode fazer uma diferenciação da mística nupcial para a mística erótica propriamente. Porque
e eu acho que a ela, então, fica totalmente clara em Teresa e São João da Cruz, né? Em Teresa você tem elementos que são descrições que remetem a um erotismo muito explícito, assim, né? E que tem elementos claramente sexuais, ou pelo menos se reportam a elementos sexuais, né? Para falar da experiência mística. E que está presente no cântico, né? O cântico, você tem frases como essa, beija-me com os beijos de sua boca, né? O cântico, ele é muito corpóreo, né? O Cântico dos Cânticos, né? Ele é um texto que descreve, é um texto que não tem a palavra Deus, né? Talvez seja um dos únicos na Bíblia inteira. Vocês que são biblistas aí, com certeza podem me corrigir nisso, mas acredito que o Cântico dos Cânticos é dos únicos textos que não tem diretamente um remetimento, assim, à experiência com a divindade, mas ele sempre foi interpretado, né, como uma descrição dessa união aí do ser humano, né, da alma humana com Deus, né, ou da igreja se unindo com Cristo. Então, quando a gente vai trabalhar de mística erótica, eu estou tentando encontrar elementos claramente corpóreos, ou pelo menos remetimentos, né, a uma experiência que seja da ordem do erótico, e não simplesmente de um ritual, né, que está consolidando a união entre duas esferas. Né? Então, pode passar a ideia... Bom, por que o termo mística e erótica poderia se mostrar problemático? Pela relação muito intrínseca da mística com a ascese, né? E também como a ascese está muito vinculada, né? E aí a gente deveria tentar definir melhor o que é a ascese, né? A ascese, ela é muito vista como um trabalho sobre si mesmo, como um trabalho de preparação, como um trabalho de purificação, né? Vinculado a um preâmbulo, né? A um prefácio, a uma anterioridade da experiência mística por excelência. Então, se a gente pudesse fazer um correlato, seria a experiência da cruz como a experiência da ascese e a experiência da ressurreição como a experiência da mística. Né? O deserto como experiência da ascese e o maná que cai do deserto como a experiência da mística. Né? Então, assim, como que a gente pode definir propriamente um erótico se mística e ascese elas estão intimamente conectadas, né? Na tradição cristã, claramente, mas em diversas tradições, né? Para ter a experiência do sagrado, a pessoa tem que passar por provações corpóreas, né? Acho que a Flávia trabalhou muito disso. Mas os estudos, então, mas o problema é como que a gente entende a ascese. Será que a ascese é simplesmente uma negação dos impulsos corpóreos? Ou a gente pode pensar muito mais a ascese como um manejo desses impulsos, das pulsões, né? Das pulsões da alimentação, do sexo, até do encontro com amigos, né? E pensando aí o isolamento do monge do deserto como esse lugar da ascese. Por favor, pode passar para a próxima página. Então, a gente tem estudos aí, né? Eu e o Paulo, a gente gosta muito, Paulo Nogueira, que está aqui, né? Enfim, a gente tem trabalhado, pensado muito nessas autoras aí, que a Virginia Burgos, a Patrícia Cox Miller, né? Que a Virginia Burgos tem um texto chamado A Vida Sexual dos Santos, que a princípio parece um livro um pouco tedioso, né? Porque qual seria a vida sexual dos santos, né? Mas, pelo contrário, o que ela fala ali, eu acho que a Flávia trouxe isso um pouco para a gente, de como que a prática da ascese está muito mais vinculada com uma certa arte erótica de técnicas de adiamento e de intensificação do desejo para se alcançar o clímax, né? Se fala muito do denial, né? Uma expressão, o denial como uma técnica de intensificação que tem muito a ver com sadomasoquismo, né? A ideia de você não permitir a pessoa que tem desejo de chegar ao clímax, né? E de adiar o máximo possível a esse momento do orgasmo, momento em que você alcança o clímax, né? Então, a ascese seria esse adiamento desse clímax, esse adiamento, né, do objetivo, digamos assim, do objetivo principal da prática erótica, para que se intensifique ainda mais o desejo.
né? Então, na medida em que o nosso objeto de desejo se torna essa união com Deus e com Cristo, e essa distância inatingível do desejo, isso vai intensificando o desejo a um nível infinito, né? E, nesse sentido, se a gente pensar a teologia negativa, sendo o objeto, Deus só podendo ser descrito negativamente, né? E ele sendo o objeto por excelência erótico, o monge estaria experimentando um desejo erótico no seu âmbito mais radical. Não se trata de uma negação do desejo erótico, mas se trata de uma intensificação e até de uma erótica absoluta, né? E o Plotino fala isso, né? Já citando o Plotino num determinado momento, né? Ao falar de todos os níveis eróticos aí da alma do mundo em relação ao mundo inteligível, e depois do mundo inteligível ao uno, que só pode se descrever negativamente, ele fala da experiência da loucura do mundo inteligível como um desejo absoluto, né, por aquilo que está sempre em falta, né? Então, só para a gente pensar a ascese não simplesmente como uma negação do desejo, mas, pelo contrário, como uma arte erótica de intensificação do desejo, né? Então, pode passar, Paulo, para o próximo. Mas, e aí, para a gente falar, então, eu pensando um pouco aí sobre como que a gente pode pensar, falar de uma... Em que autores, em que lugares, né, quais seriam os objetos de estudo de uma pesquisa que pensa uma mística erótica, né? A princípio, né, você tem elementos claramente eróticos, né, na mística espanhola, né? Mas você tem outros lugares em que a gente, na medida em que você pensa o impulso erótico como identificado, como próximo, né, de impulsos corpóreos, como próximo de alguma coisa natural da natureza, quando a gente fala de uma mística erótica, se vem muito a ideia de uma mística da ordem do selvagem. O selvagem aqui, a palavra selvagem, remete um pouco a algo um pouco... talvez depreciativo, e por isso talvez eu pense na palavra silvestre, no sentido de que se trata de uma mística da natureza, especialmente aquelas religiões que veem na natureza, nos impulsos da natureza, nas experiências naturais, né, como sagradas, como a religião grega, né, os mistérios gregos, não só o dionisismo, né, e tendo Dionísio, né, como o deus por excelência do vinho, e o deus agrário, o deus da colheita, né, e o deus da onde surgem, né, as bacantes e as orgias, né, o termo orgué e orgia, né, está vinculado a uma festa em geral, ele não tem necessariamente uma conotação sexual, a própria sexualidade, né, dos mistérios dionisíacos é algo a ser descrito com mais detalhe, né, a gente tem poucos elementos, por exemplo, as bacantes, que é uma das nossas fontes importantes ali, não tem propriamente um ato sexual tão explícito ali, né? Então, a gente teria que... Eu estou levantando aqui aonde é que estariam os nossos objetos de estudo para uma mística erótica. Eu acho que isso tem muito a ver, aproxima muito da ideia de uma mística selvagem, ou uma mística da natureza. Acho que o dionisismo entra nisso também. Assim como as experiências de transe das religiões afro-brasileiras, que aproximam elementos que a gente pode chamar de uma mística do excesso, né? Bastide é um autor que trabalha muito com as religiões afro-brasileiras, mas que está muito influenciado por esses franceses aí. Engraçado, depois quando eu coloquei, estão todos com B, né? Uma coincidência aí, mas Bataille, Barthes, Blanchot, que falam muito dessa experiência de disrupção, dessa experiência de perda da identidade, dessa experiência que não sou eu mais que estou aqui, mas é uma força muito maior do que eu que me toma. Então, nesse sentido, não seria o homem que teria um erotismo, mas é o erotismo que tem o homem. Então, nesse sentido, a experiência do transe, a experiência de e o próprio termo êxtase, né, muito vinculado aos mistérios gregos, né, os mistérios gregos, eu estou pensando em Eleusis, que tem também experiências estáticas, né, que as pessoas dançam e bebem com o objetivo de não se entenderem mais a si mesmos como
só a identidade, né? Eu não sou mais Marcos, mas eu sou uma potência da natureza que é maior do que Marcos. E essa potência é um eu mais verdadeiro do que Marcos. Né? Marcos é simplesmente uma pessoa singular, uma pessoa que é um derivado pequeno frente a toda a potência da humanidade, que eu experimento essa potência a partir de um transe mediúnico, a partir que eu tenho uma experiência de perda da identidade, do êxtase, de um excesso de pulsão. Né? Então, eu acho que aqui é um outro âmbito de pesquisa muito interessante para se desenvolver o que a gente pode falar sobre uma mística em que o erotismo é fundamental. Né? Pode passar, mas como que a gente pode pensar isso também dentro da própria tradição cristã? Esse é um texto aí bem interessante, muito pautado, né? O Michel Rolland está aí dialogando com a tradição da psicanálise também, enfim, e pensando em que seria exatamente essa mística, né, que surge de uma pulsão da natureza, e não tem a ver com uma contenção de uma separação da natureza, né? Pela tradição cristã, ter, de alguma maneira, né, isso de um lugar bem central dela, de uma separação de criadores e criatura, na medida em que o homem se volta para o Criador, ele deve se afastar da criatura. Então, haveria aí uma separação entre natureza, impulsos naturais que devem ser controlados, né, para se alcançar o divino. E eu acredito que esses outros autores que eu acabei de falar estão, pelo contrário, querendo se aproximar do divino ao se aproximar de pulsões da ordem que a gente poderia chamar de caótico, ou que se perde a identidade, que se perde, né, o controle sobre si. Pode passar aí para o próximo. Então, bom, tem outros dois autores aqui que eu queria falar um pouco, Otávio Paz e o Denis Rougemont, né? O Otávio Paz tem esse texto bastante famoso, né? A dupla chama do amor e do erotismo, que ele faz uma diferenciação entre um mero sexo, relacionando esse mero sexo aos animais, e apresentando a ideia de que, então, o que seria propriamente, né? Otávio Paz acho que é um autor importante, pensa o próprio poema e a poesia, né, como um lugar, né, do erótico por excelência, e faz uma distinção do puramente sexual. E que, na verdade, com toda a admiração que eu tenho pelo Otávio Paz, eu acho que tem alguma coisa que a gente ainda pode... Porque aqui o Otávio Paz ele ainda faz uma separação entre natureza e humano, como se o erotismo fosse próprio do humano, e que na natureza não haveria, né, o que ele chama de erotismo. O erotismo estaria muito mais relacionado ao ritual e uma simbolização, e não simplesmente uma fricção das genitálias. Será que a gente poderia definir assim o ato sexual, uma fricção das genitálias, tentando retirar o máximo possível qualquer elemento da imaginação, da fantasia, né? Mas o ponto que a gente fala, o próprio ato sexual humano, muito vinculado ao erotismo, fala-se muito mais de uma imaginação sexual. E na imaginação sexual, não necessariamente o corpo está tão... chamando tanto a atenção. E aí, né, se me permitem aí falar um pouco do Freud, né, pro próprio Freud, o sexo também humano, ele nunca é só fricção corpórea. A pulsão, ela é uma mistura, ela é entre o corpóreo e o psíquico, né? Ela pode ter a sua origem, né, a definição lá da pulsão como perverso e polimorfo, ele é perverso quanto à finalidade. A finalidade não é a reprodução. E o Otávio faz que a finalidade do sexo dos animais seria a reprodução. Né? O que eu não sei se eu concordo tanto. Eu vou chegar lá exatamente para pensar num erotismo cósmico, num erotismo dos animais, num erotismo de Gaia, num erotismo dos planetas, né? Como eu disse aí no começo do trabalho. Né? Então, assim, a ideia é de que, para o próprio Freud, o sexo humano nunca é só isso também. Ele é perverso e polimorfo no sentido que ele não sai de um único lugar do corpo, ele é meio corpo e meio psíquico, e não tem puramente uma única finalidade. A finalidade também dela se pulveriza em alguma coisa difícil de você qualificar exatamente o que ela é. Né? Pode passar para o próximo
para o próximo slide. O outro autor muito importante, né, o Denis Rougemont, de Rougemont, tem esse texto aí importantíssimo, né, O Amor e o Ocidente, que coloca o Tristão e Isolda como o texto fundamental da Baixa Idade Média, que vai influenciar muito a modernidade, né? Toda a modernidade deve a Tristão e Isolda e ao amor cortês como um todo, né? E ele até ali, num determinado momento, fala que é muito comum na literatura da psicanálise, ou mesmo da psicologia, ou mesmo da psicopatologia, que busca, né, que tenta entender os impulsos místicos como simplesmente impulsos sexuais que não tiveram trabalho, não foram bem trabalhados, né? Então, nesse sentido, os impulsos místicos, né, seriam impulsos sexuais que deveriam ser bem trabalhados para poder ter uma expressão própria, né? E, por outro lado, a mística fala meio que o contrário, né? Que os impulsos sexuais, né, seriam, no final das contas, impulsos místicos, que devem ser trabalhados para serem canalizados de simplesmente uma fricção, né, de genitais para serem canalizados para uma experiência espiritual. E eu acho que o Denis Rougemont está tentando fazer, em algumas partes desse livro dele, é tentar pensar o Tristão e Isolda no entre esses dois, né? Não vou aqui falar do texto do Tristão e Isolda, mas se trata muito de um amor perdido, de um amor impossível, né? Na verdade, na medida em que esse amor ele acontece de modo mais forte do que os dois se veem porque eles tomam sem querer um filtro de amor, então eles ficam completamente apaixonados um pelo outro, mas é totalmente proibido o amor deles, porque Isolda está jurada para casar com um rei, enfim, tem toda uma situação ali, mas o que importa para a gente é essa distância do amor, né? E o Tristão fala, quanto mais longe eu estou de Isolda, mais eu amo ela. Eu amo, né? De qualquer jeito, você tem aí nas duas você tem um trabalho a ser feito sobre a pulsão, né? Pode passar para o próximo slide, e aí pensando isso, lá numa determinada parte, lá no meio dele, ele analisa essas duas possibilidades, né, dessas duas abordagens do relacionamento entre misticismo e erotismo. Quando a ciência proclama que a mística resulta de uma sublimação do instinto, bastará mudar o sentido da relação constatada e escrever que o instinto em questão resulta de uma profanação da mística primitiva, né? Então, essa ideia, e o que eu achei muito interessante, né, de algumas partes aí do texto do Rougemont, é que ele não quer abandonar nenhuma nem outra. Ele quer estar nessa tensão entre o corpóreo e o espiritual, né? Na medida em que, muitas vezes, essa busca desenfreada por um espiritual pode ser uma falta de trabalho com o corpo, e o oposto também, essa busca desenfreada por experiências corporais pode ser uma falta de trabalho de algum tipo de sublimação, de algum tipo de sacralidade com o impulso sexual, né? Pode passar aí para mais uma. Bom, então chegamos aí na tradição platônica, né? E que, de novo, aí a gente abre um campo muito grande de estudos com todos esses autores que tem, de algum jeito, que a gente pode falar dessa tradição platônica que tem um relacionamento erótico no cerne de sua filosofia, no cerne de seu anseio por um mais além, né? Que é profundamente erótico, né? Com certeza Platão, no Banquete no Fedro. Não quero aqui repetir o Banquete, acredito que a grande maioria de vocês conhece o Banquete, mas eu quero trabalhar alguns elementos do Fedro que eu acho muito importante. Mas você tem, o Plotino tem também o elemento erótico muito importante, você tem um artigo muito interessante, eu ia colocar o título dele aqui, mas é do Zeki Mansur, que se chama Fazendo Sexo com o Uno, né? Fazendo sexo com o Uno. Né? A ideia desse artigo é tentar encontrar em Plotino elementos explícitos de que, no momento que ele fala da experiência mística mais transcendente, que é da experiência do nível inteligível para com o Uno, né? Ali mesmo ele usa um linguajar erótico muito explícito. Né? Ele fala
de uma experiência de erotismo carnal mesmo, quando fala da experiência do encontro com o Uno, né? E é bem interessante porque a grande maioria dos comentadores de Plotino, e mesmo de Platão, não ressalta tanto esse aspecto estritamente sexual, né? Bom, Orígenes, sim, é um grande autor, né, que trabalha muito a noção de Eros, né? Na verdade, ele até entende que, diferente de outros autores, como Nigrens, né, que tem um livro muito importante sobre Eros e Agape, que tenta separar bastante o impulso agápico, né, de Agape em relação a Deus, o amor por Deus, ou o amor de Deus por nós, enfim, do impulso erótico, né? E o que o Orígenes faz é exatamente o contrário. Na verdade, todo lugar onde está escrito Agape na Bíblia deveria ser entendido como Eros. E ele entende Eros como o Platão entende Eros no Banquete, especialmente, que é o Eros da falta, né? Só se sente Eros por aquilo que falta, né? Bom, outro autor muito importante aí no tema é o Bernard de Claraval, né? Bernard de Claraval é o místico em que a experiência também do êxtase, como uma experiência de uma experiência erótica do excesso, de uma ordem muito forte, é um capítulo à parte. Cada um desses autores daria para fazer todo um âmbito, né? Como eu disse, eu comecei esse projeto tem uns 3 meses, e eu estou abrindo o meu leque para ver quais são os autores importantes que se poderia estudar sobre esse tema da mística erótica. Como eu venho eu tenho estudado na minha carreira tanto Platão quanto Plotino, a tradição neoplatônica e Orígenes, eu concentro a minha pesquisa nesses autores, né? Outro autor importante, já no Renascimento, é Marcelo Fitino, também numa tradição. Ele tem um comentário ao Banquete que é fundamental, e ele tem também elementos muito importantes sobre um erotismo que leva a essa dimensão, né, da experiência do sagrado, né, de alguma maneira também distanciando o próprio ato sexual, mas vendo na experiência do sagrado com elementos, com cores da sexualidade. É claro que o caso da mística espanhola é um caso à parte, né? Ali você tem todo um estudo que acho que já está, de alguma maneira, consolidado, até mesmo com essa expressão, né? Mística erótica, e aí a gente vai aí para quem conhece melhor isso aí tem muito mais capacidade de falar sobre isso do que eu não vou me aventurar, que é um capítulo enorme, né? Santa Teresa d'Ávila como a autora aí fundamental desse assunto, né? Pode passar, então, para a próxima página. Eu quero, então, trabalhar um pouquinho os elementos do Fedro, né, com alguns elementos importantes aí. Qual é a imagem principal que a gente tem no Fedro? A imagem principal que a gente tem no Fedro, eu não vou apresentar o Fedro como um todo, no centro do Fedro ali, você tem uma apresentação da alma humana como uma parelha alada, né? Uma biga com 2 cavalos, que esses cavalos têm asas, certo? Os cavalos então a alma humana e também a alma dos deuses, né? Ela é eterna, né? E ela é composta de 2 cavalos e o cocheiro, né? Nos deuses, esses 2 cavalos são bons, né? Já em relação aos seres humanos, é um cavalo bom e um cavalo ruim, né? Nos mortais, né? Para os mortais, o que exatamente ser chamado de mortal? O que acontece? Então, de tempos em tempos, os deuses olímpicos eles saem em procissão pelo universo, né? E atravessam todo o universo, né? com os seus cavalos alados, né? Nesse cortejo divino, os deuses vão na frente, né? E as outras almas vão atrás, né? Essas outras almas que têm um cavalo bom e um cavalo ruim, né? Tentam seguir cada um deles um tipo de deus. Então, vocês podem imaginar lá Ares andando com seu cavalo alado, e atrás de Ares, todas as almas que, de alguma maneira, são semelhantes a Ares, né? Afrodite, né, no seu cavalo alado, né, na sua biga alada, e todas as almas, e cada um, né, Hera, né, Hermes, né, e Zeus comandando todo esse cortejo divino, né, alcançando aí, indo em direção
ao céu. E aí entra, então, uma metáfora também dos próprios planetas circulando em torno da Terra. Lembrando aí a astronomia antiga, colocava a Terra no centro do universo e os planetas girando, e você tem já em Platão uma associação desses planetas que giram em torno da Terra com esses deuses, né, que cada um deles, né, Zeus, né, Júpiter, aí, Afrodite, Vênus, né, Ares, Marte, enfim, com seus correlatos romanos. O que esses deuses vão fazer? Eles vão sair da abóboda celeste. A gente tem que imaginar que o universo inteiro é uma grande esfera, a esfera celeste, e os deuses saem dessa esfera celeste. Eles vão para fora da esfera celeste. Para quê? Para contemplar as ideias. E aí entra o bom e velho Platão. Eu acredito também que a maioria de vocês deve pelo menos já ter ouvido falar da teoria das ideias, que o nosso mundo sensível, ele é coordenado, ele tem no seu critério um mundo das ideias que não é um mundo sensível, que não está dentro, não é captado pelos 5 sentidos, mas é captado pelo intelecto, pela inteligência. Então, eles saem do mundo sensível, esses deuses vão para fora da abóbada celeste e lá se alimentam das ideias. Né? Acho muito interessante essa ideia de que quando você contempla a verdade, algo em você se alimenta. Né? Algo em você e se alimenta de quê? Da melhor parte de si mesmo, né? Que é aquela parte que se alimenta do que é mais belo e do que é melhor possível, né? Se alimenta da verdade. Essa ideia, acho que aproxima duas áreas da filosofia muito importantes, epistemologia e ética. Né? Se alimentar da verdade, se alimentar aí no sentido metafórico, eu me torno uma pessoa melhor quando eu conheço a verdade. Foucault trabalha muito isso, né, do relacionamento entre formas de subjetivação e conhecimento da verdade. Isso é muito claro aí, correlacionando o cuidado de si dos gregos frente ao conhecimento filosófico científico. Você só conhece a verdade na medida que você se torna uma pessoa boa, certo? Mas o que acontece? Esses cavalos que estão seguindo os deuses, eles não conseguem ver muito bem as verdades, né? Os cavalos dos ditos mortais, que tem um cavalo bom e um cavalo ruim, né? Os cocheiros que estão lá seguindo, puxando esses cavalos para subir até a abóbada celeste, eles não porque o cavalo ruim está puxando para baixo. Então, quando essas almas... Porque os deuses que têm 2 cavalos bons, eles vão diretamente para fora da abóbada celeste e contemplam facilmente a verdade. Então, as asas do cavalo ficam sempre fortes. Mas nós que temos um cavalo bom e um cavalo ruim, não conseguimos contemplar muito bem a verdade. E aí, então, as asas, que é a melhor parte da alma, ela não se alimenta muito bem e acaba enfraquecendo e quebra, e essa alma cai. É a queda da alma, porque não contemplou bem a verdade. Quando ela cai, ela bate na terra e ganha um corpo. Então, nós somos almas que perdemos asas e perdemos a capacidade de voar e contemplar a verdade. Pode passar aí para o próximo. Então, o que acontece? Quando aqui na Terra a gente se apaixona por alguém, a gente consegue ver naquela pessoa, consegue se lembrar naquela pessoa o infinito oceano de beleza que é o mundo das ideias. Né? Então, aqui a gente entra num ponto muito importante para a tradição neoplatônica, que a erótica está vinculada com o jogo de espelhos. Jogo de espelhos. Né? Na verdade, ao se apaixonar pelo amado, você reconhece nele alguma coisa que você já sabia, que você teria tido acesso antes. É a teoria da reminiscência de Platão. Quando você se apaixona, você está se lembrando da ideia de beleza. Né? Você vê ali na ideia, na pessoa amada, um espelho, né, daquilo que você conheceu antes de nascer, quando a sua alma era alada. E aí o que acontece? As suas asas começam a nascer novamente. Então, toda a nossa sensação de angústia, toda a dor que a gente sente quando nós
nos apaixonamos, imagina, e o Platão compara isso com o dente nascendo. Uma criança, quando tem um dente nascendo, ele fica com febre, ele se sente mal, ele não sabe direito o que está acontecendo com ele. É a mesma sensação que a gente tem quando a gente se apaixona. São as asas que estão nascendo novamente na gente. Só que isso é um dado importantíssimo do neoplatonismo. O neoplatonismo, ele adia, né, o encontro do homem diretamente com o primeiro princípio em várias escalas, em vários patamares intermediários, né? Então, a minha alma, que tinha um cavalo bom, um cavalo ruim, seguia um deus. Vamos supor que, por exemplo, eu sigo o deus Marte, o deus Ares. E, nesse sentido, eu tenho uma personalidade parecida com o deus Ares. E quando eu me apaixono aqui, eu me apaixono também por uma pessoa parecida com Ares, né? Como era aquela pessoa que eu seguia antes de nascer. O que isso está dizendo? Está falando sobre uma tipologia erótica. É como se houvesse, e aí usando um termo de Goethe, né, afinidade eletiva, como se na natureza não são todas as coisas que se apaixonam por todas as coisas. Determinadas coisas têm uma determinada habilidade específica de se apaixonar por outra coisa em particular. E formando, então, essa dupla com a capacidade de entrar numa intensidade erótica mais profunda por causa de características próprias de cada um desses elementos, né? E daí, então, surge você procurar aquela pessoa em particular que vocês dois juntos vão conseguir se lembrar dessas ideias que vocês contemplaram antes de nascer. E aí, vivendo juntos, numa vida em que busca mais do que a satisfação puramente corpórea, mas também a satisfação espiritual, na medida em que vocês filosofam junto, tentam se lembrar dessas ideias. Essa é a vida erótica filosófica, né? Lembrando aí que, para Platão, no Fedro, Eros é o deus que envia a loucura própria da filosofia. Então, o Platão inventa, digamos, os mistérios eróticos, porque tem mistérios de Eleusis, que é vinculado a Deméter. Tem os mistérios de Dionísio, que é vinculado a Dionísio, né? Então, Platão meio que cria os mistérios eróticos, que seriam os mistérios vinculados a Eros, que é a própria filosofia, né? Pode passar, então, para o próximo. Eu já estou meio que indo para a minha finalização. Então, no Fedro, para Platão, os planetas são seres vivos, né? E esse movimento circular dos planetas refletem o erotismo próprio desses planetas. O que os planetas mais amam acima de tudo? A contemplação. Isso em Plotino é até muito mais explícito, né? Então, como que a gente explica o movimento de todo o universo? Por que os planetas se movem dessa maneira? Eles se movem dessa maneira porque eles estão em busca da divindade. E essa divindade, ela é matemática. Nesse sentido, é uma influência de Pitágoras muito grande, né? O Pitágoras vai descrever o universo inteiro como produto de regras matemáticas, mas essas regras matemáticas são profundamente eróticas. Isso eu penso em Plotino, né? Então, a matemática... Por quê? Porque o nosso erotismo maior, e quem não gosta de matemática pode ficar meio chateado com isso, né? Mas o erotismo mais profundo, né, da tradição platônica é um erotismo da racionalidade, né? E nesse sentido, né, a gente pode pensar do movimento, todo o movimento cósmico, como um movimento que busca esse encontro desse nível mais intenso da realidade, o nível sagrado, que é profundamente racional, que é intelectual, que é matemático, né? E aqui, então, a gente tira o erotismo de um privilégio do homem e talvez a proposta de um animismo em que se pensa, né, os animais e a própria terra, né, e a própria pedra, e as plantas como seres vivos, né, tendo uma característica erótica, né? O que a pedra faz quando a pedra é do jeito que a pedra é? Ela está respeitando um movimento dela erótico, que é imitar a ideia de pedra, que está no mundo das ideias,
né? Eu estou sendo um pouco rápido aqui quando eu estou falando sobre o mundo neoplatônico, que eu poderia descrever isso melhor. Mas a ideia toda é a gente imaginar que há uma alma do mundo, né? A anima mundi, ela é fundamental para a gente entender a tradição neoplatônica e entender como que eles pensam, né, a physis, a natureza, né, e nesse sentido, o que a alma do mundo tem, e por que a alma do mundo coordena o mundo dessa maneira? Porque ela está contemplando o inteligível. Pode passar para o próximo, eu já vou meio que parar por aqui, acho que já está aqui no meu tempo. Isso está repetido, né? Acho que eu devo ter repetido. Pode passar para o próximo. Eu repeti sem querer. Pode passar aí, ó, né? Então, a minha ideia continuando no meu projeto de pesquisa, é tentar trazer mais ideias do Blanchot, do Barthes, em relação à própria escrita, porque isso seria um capítulo à parte, né? Para Orígenes, por exemplo, você tem esse Eros está intimamente vinculado ao Logos, que é Cristo. Né? Então, Logos é um tipo de Eros, e Eros sempre se manifesta como um Logos. E esse Logos é inscrito na alma do ser humano que lê as Escrituras. Né? Como é que a gente pode realmente interpretar as Escrituras em Orígenes? Através de um relacionamento erótico e místico com as próprias Escrituras. As Escrituras são interpretadas através de uma experiência mística mesmo, de unificação com esse Logos que realmente ensina as Escrituras. E essa experiência é da ordem de um Eros maior do que você. E que eu gostaria, isso tudo é uma tentativa, de fazer uma aproximação do que Bataille e Blanchot falam da experiência da escrita, ou que o Barthes fala da experiência do prazer da escrita, que é da ordem de alguma coisa mais forte do que você, da escrita e da leitura, né? Enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar. Acho que eu já falei bastante, apresentei aí algumas ideias. Quero deixar um tempo também. Acho que tem mais não sei se tem mais um último. Não tem não, aquele ali é o último. Muito obrigado, viu, pela paciência de vocês. Agradeço muito a quem está aqui presente, a Maria Clara Bimba, que eu vi que entrou aqui uma hora, meus colegas de pesquisa. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. A gente agradece, Marcos, pela sua fala, né? E aí agora a gente tem um tempo, né, para conversar e com os dois, né? Fazer uma roda de conversa, onde a gente possa aprofundar um pouco essas falas e a ligação entre elas. Então, a palavra está aberta, né? Quem quiser falar, pode colocar no chat, ou então levantar a mãozinha lá e a gente dá a palavra. Tem um tempo aí para a gente organizar um pouco as ideias, né? Mas acho que a gente pode pensar, né? Porque normalmente a mística, se pensa a mística como, e a ascese, né? Como uma sublimação do desejo, uma negação do desejo, né? E acho que aqui, Marcos, você coloca a mística, né, como uma realização do desejo, né? Uma realização do desejo no sentido de que inclui, saindo do desejo pequeno, busca uma participação desse grande desejo, que é que tem a ver com esse gemido
me lembrei um pouco disso, né? Gemido da criação inteira, essa a participação nesse erotismo cósmico, né? Então, o desejo que é dor e gozo ao mesmo tempo. Talvez a gente pode pensar um pouco nesse sentido, né? E, para mim, aí a mística medieval, ela consegue captar muito bem isso, né? Especialmente nessa forma, né? Na simbólica, no uso da simbólica do amor cortês para expressar essa vivência desse desejo que é maior que o desejo pequeno, né? Que é um grande desejo que está voltado, indicado para uma realidade infinita. Então, para o mistério, né? Essa ideia mística aí. Não sei se eu captei bem aí essa sua, esse seu itinerário. Você quer que eu comente alguma coisa? Eu acho importante que seria relevante a gente marcar, né, que a gente nunca pode abandonar. Eu acho que se a gente quer encontrar alguma coisa que seja mística, erótica propriamente, a gente nunca pode encontrar o erotismo mais, né, mais corpóreo possível, né? Eu acho que a gente não pode abandonar ele, né? E nesse sentido que eu acho interessante você pensar essa leitura que acredito que o Freud faz algumas vezes, de que o religioso, na verdade, é alguém que está fugindo, né, do erotismo. Né? E nesse sentido, ele seria até pouco místico, né, quando fica só querendo ter experiências eróticas com Deus, né, pouco místico e pouco erótico, né, porque eu acho que você trazer para essa pulsão dolorosa, esquisita, porque eu acho muito interessante a palavra erotismo, porque retira alguma coisa um pouco flácida demais da palavra amor, às vezes fica, né? Não sei se a palavra flácida é como falta uma certa potência, que a potência é mais da ordem do contraditório, né? Do ambíguo e do doloroso, né? Eu acho que o erotismo traz mais essa carga, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala aí da mística ou da religiosidade como ópio do povo, uma tentativa de apaziguar, né, o ânimo, né, me parece que a gente sai também do discurso próprio da mística, né? A mística está falando muito mais de uma experiência de perturbação, né? Encontrar com Deus não é alguma coisa agradável, né? Não é da ordem do agradável. Encontrar, né? O Rainer Maria Rilke, né? Tem um texto sobre o anjo que é lindíssimo, né? Que fala um anjo é sempre terrível. Né? Então, eu gosto muito do nome do grupo de vocês, né? Behemoth, né? Da ideia, para encontrar Deus, a gente tem que encontrar o demônio. Né? E eu acho que, por outro lado, também, ficar só querendo encontrar o demônio, tá só na dor, acho que também perde a característica própria da mística, né? O estado de exaltação. E por isso uma certa dialética entre esses dois. Eu acho também muito tacanho dizer que toda a experiência mística é simplesmente uma falta de trabalho com somático. Não, né? Por quê? Porque o próprio somático não é só somático. O somático é sempre uma escrita, o somático é sempre simbólico, é sempre espiritual também, né? Então, eu acho também muito fraco quando você tem uma certa visão muito tacanha de todos esses arroubos espirituais da literatura religiosa, como se ele fosse simplesmente... Eu acho que o interessante é a gente preservar nessa experiência aí a tensão entre o corpóreo e o divino, né? Não sei se a Flávia queria também comentar alguma coisa, ou alguém levantou a mão. Você está sem microfone.
yo quería comentarle a Marcus en lo que entendí, ¿no? Porque algunas partes no entendí, pero más o menos fui siguiendo. Eu me desculpo, porque eu me empolgo mesmo, eu falo rápido, eu toda hora penso, putz, deveria falar mais rápido, mas você foi tão generosa com a gente e eu realmente... No, pero más o menos lo seguí, más o menos lo seguí. Yo me preguntaba si cuando vos hablabas de la mística del exceso, ¿no? Si en realidad no es toda mística, es un exceso, ¿no? Esto que estabas diciendo vos recién, ¿no? Como toda mística produce un plus. Toda mística sale de la razón religiosa, ¿no? O sea, es otro tipo de encuentro, es el encuentro con la imposibilidad, ¿no? Es otro tipo de, me parece que... Uhum. Sim. Eu só acho que em Bataille, por exemplo, em Blanchot, isso fica muito explícito, né? Por exemplo, só porque isso, quando a gente é cientista, a gente tem que achar o texto, o termo no autor, né? Às vezes também é meio tacanho, né? Mas enfim, como falar de uma mística do excesso em Platão, em Plotino, em Orígenes, né? Eu acho que tem um trabalho maior, porque Bataille usa esse termo explicitamente, e ali, com certeza, eu acho que talvez em Teresa d'Ávila mas eu acho que em Plotino e em Origem você teria que cavar um pouco mais, né, para você, mas eu acho que você tem toda a razão, né, a experiência, o que a gente chama de experiência mística é sempre da ordem de alguma coisa que está além de qualquer amarras, né, além de qualquer definição, né? Sí, sí, sí. Lacan también trabaja la experiencia mística en el seminario 20, en el seminario AUN, no sé cómo se dice en portugués, pero en el seminario AUN él trabaja lo que se llama el goce místico, ¿no? Una experiencia de satisfacción que la pone aparte, ¿no? De las otras experiencias de satisfacción. Una experiencia del vacío, ¿no? O mais além, né? É o mais além, né? Que eu acho que em português a tradução é mais além, se não me engano, desse seminário, né? Ajá, más além. Sí, bueno, estas cuestiones, ¿no? Que son muy interesantes. É mais ainda. Verdade, verdade. Mais ainda, mais ainda. Encore, né? Em francês. Bien, né? claro, encore, sí. Bueno, esas cuestiones con la mística, ¿no? Como qué tipo de encuentro el de la mística, ¿no? Porque, y qué tipo de encuentro erótico. A mí esto que vos planteaste del movimiento cósmico, ¿no? Como erótico, me pareció increíble, alucinante. Eso me parece místico, como me parece, eso sí me parece alucinante, ¿no? Qué bárbaro. Como el movimiento cósmico, como erótico, ¿no? Más esto de que vos decías, ¿no? Que los astros tienen vida, ¿no? Que los planetas tienen vida. Y este movimiento, ¿no? Como la satisfacción en el movimiento de lo erótico, ¿no? Esa satisfacción en mover, ¿no? Y en la repetición. No, me pareció fantástico, sí, sí, sí. ¿No? Isso é bem explícito em Plotino. Alucinante. Desculpa. Sí, sí. Paulo, quer falar? Isso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Flávia e ao Marcos pelas belíssimas exposições que me abriram muitos horizontes, preciso dizer isso, porque essa junção erotismo, mística e corporeidade, da forma como vocês apresentaram, e vocês foram muito generosos, vocês abriram pistas, de fato, pistas para pesquisar. Eu acho que é uma conversa que a gente tem que... É uma conversa que nós temos que seguir em algum momento. Isso não pode... Porque não são papers delimitados, vocês abriram verdadeiros caminhos para uma discussão que precisa continuar. E nos dois casos, ainda que com ênfases distintas,
não é? Porque enquanto o Marcos me parece ter explorado essa erótica cósmica, né? Animista, gostei muito, porque o animismo é um termo com o qual eu encuquei esse ano, que está presente, inclusive, na ascese, quer dizer, a erótica como um grande motor cósmico. E no caso da Flávia, você foi muito surpreendente, Flávia, você nos trouxe a pulsão de morte, o traumático, o monstruoso, o das Unheimliche, né? Freudiano. Então, nesse sentido, você também trouxe para nós uma pauta muito surpreendente. E eu acho que o ponto de encontro dos dois projetos, que são muito diferentes, mas eles se encontram no excesso. Isso eu vejo uma marca de Jorge Bataille nos dois. Não é? Quer dizer, não precisa dar um autor para isso, que a palavra não foi ele que inventou também. Mas ele é o que nos conduz a essa mística do excesso, que é profundamente corporal, profundamente animal, é um retorno impossível à animalidade, e aí vem o elemento fundamental. É transcendente sem a transcendência tradicional, é um transcendente no corpo, seja no sofrimento sadomasoquista, seja nesse retardar do gozo que gera mais desejo e, portanto, mais gozo, ainda que erótico. Agora, no caso de Flávia, você fez da erótica um vizinho da violência, não é? Isso é muito importante para as temáticas que eu estudo no cristianismo antigo, porque a literatura de martírio ela não tem como ser compreendida sem uma reinterpretação da violência. Então, se nós pegamos a obra de Cândido Amós sempre aproxima o martírio da virtus romana, né? É uma virtude masculina, inclusive, né? Mas você traz para o sadomasoquismo. É um sadismo sobre o próprio corpo. Isso é uma inversão que você deveria explorar. É muito interessante. Bueno, eso es Freud. Eso es Freud, no es mío. Não, Freud. é você. Freud não trabalha com martírio. Isso é teu. Não? Freud já fez muitas coisas. O martírio é por sua conta. Então, eu não tenho uma pergunta específica, mas eu queria celebrar e dizer que vocês me causaram muitas questões, e se há um defeito nessa mesa, é dela ser curta, não é? Porque nós tínhamos agora que nos deter e conversar longamente sobre os assuntos. Muito obrigado. Vocês comentam, por favor. Porque há muitos pontos de encontro, apesar das grandes diferenças de direção. E o encontro no excesso, que é corporal. Sí, yo también pienso lo mismo. Sí. Eu gostei muito também da apresentação da Flávia, não só por ela ser meio poética, adorei o jeito que você escreveu, colocando pausas, e é bom a gente ter essa liberdade nas pesquisas, né? E legal o tempo, né? E ressoar as palavras. Eu também eu fico muito inculcado com essa importância do martírio, né? E esse lugar do martírio. Os monges que vieram, os padres do deserto, o monasticismo, eles vêm como uma substituição dos mártires, que param de ter tanto quando o cristianismo fica a religião oficial e ganha espaço, né? É como se, de alguma maneira, o cristianismo precisasse, né, continuar com essa experiência agora no deserto, né? Indo para o deserto, porque que é esse enfrentamento com os demônios, que são os novos inimigos, os novos romanos que estão agora, né, e sempre, né, destruindo a vida daqueles que desejam se aproximar de Deus. Eu achei que você pegou passagens muito importantes ali, bem lapidares, né, mostrando como que você está próximo ali do desejo, né, e você está indo intensamente nessa luta e nessa dor, e ao mesmo tempo preservando a dignidade, né? Porque, e isso eu gostaria até de falar, porque tem um certo masoquismo no Freud
o masoquismo é anterior ao sadismo, né? Tem uma coisa assim, o masoquismo é primário, né? Não tem um masoquismo primário no sentido em que todo desejo é, de alguma maneira, acho que você até cita isso, né? Todo desejo é, de alguma maneira, masoquista. Numa hora, o Freud até achava que o sadismo era primário, e ele coloca o desejo como a princípio. E tem alguma coisa do masoquismo que é a sensação assim, eu não me completo, eu preciso de algo maior, né? Eu estou em sofrimento e eu quero alguma coisa que é mais forte do que eu, né? Essa dimensão da entrega, assim, do se perceber pequeno, né? Que só dá para ter desejo assim, né? A pessoa fálica, a pessoa toda poderosa, essa não deseja, ela não tem relacionamentos com os outros, né? Então, e eu acho isso muito interessante de pensar o cristianismo na posição do masoquista como na posição daquele que deseja, daquele que está aberto para desejar, porque assume o seu traço masoquista no sentido de que eu preciso do outro, né? Não sei, fala isso melhor, acho que eu não estou falando tão bem. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir? Sí, claro. Sí, porque en Freud, bueno, en Freud y en Lacan, el masoquismo, sobre todo en Freud, es estructural, es primario, como decías vos, es la estructura de lo humano es masoquista, y la estructura del humano es la pulsión de muerte, que vuelve sobre sí y es el masoquismo. Después se toma diferentes formas de acuerdo a la época y cómo lo miramos, pero hasta ahí está ahí. En Los Padres del Desierto, en la renuncia, ¿no? La renuncia al exceso, el intento de dominar el exceso, ¿no? De que nada del cuerpo se introduzca en la oración, ¿no? Nada del cuerpo se introduzca en la meditación. Bueno, conocemos los textos, no conocemos la experiencia, ¿no? Habría que ver de qué se trata, pero porque el cuerpo sigue estando ahí. Hay que ver qué es lo que se puede, pero de todas maneras también es ese dominio de sí incluye también un retorno masoquista, ¿no? Tem uma pergunta, né, do Jean. Quer falar, Paulo? Deixa eu ver aqui. O Jean está perguntando se a busca pelo prazer e pelo orgasmo seria uma busca natural pelo transcendente, ainda que inconsciente. E se o estresse da relação sexual é um acesso, permite a plenitude do espírito. O Jean é nosso aluno de iniciação científica. Bom, eu assim, falando, eu acho que em Platão isso é bem claro, né? O nosso amor, o nosso desejo de relação sexual com uma outra pessoa é uma forma de erotismo esquecida do verdadeiro erotismo, né? O verdadeiro erotismo é pela ideia de beleza, né? E a ideia de beleza é divina, né? O que o filósofo deve fazer é treinar o seu olhar e perceber que que essa beleza que você vê nos corpos, ela deriva, né, de um outro lugar. E veja bem, o Platão não nega a beleza dos corpos. Ele fala que essa beleza dos corpos é um espelho, é um reflexo, né, de uma beleza muito mais intensa em outro lugar. Então, você até pode se entregar para a beleza dos corpos, mas na medida em que você ganha essa beleza do espírito, você vai estar querendo muito mais a beleza do espírito do que a beleza do corpo. Por outro lado, acho que a pergunta dele, num segundo momento, fala o contrário. Mas, então, e aí me parece que aquilo que eu chamei de erótica mística, né? É pensada do próprio ato sexual como um caminho, né, para Deus,
né? E, nesse sentido, o Platão e toda a tradição neoplatônica, acho que o cristianismo também, fala de um afastamento do ato sexual concreto, corpóreo, né? Para você resguardar a sua libido, digamos assim, para a experiência divina. Mas existem várias outras tradições místicas e religiosas que acham que, pelo contrário, o ato sexual é um ato sagrado e deve ser praticado em vistas da sacralidade. Né? Acredito que aí há uma reversão aí, né? Que eu acho muito interessante, muito rica também para se pensar, né? Como a própria bebida também, né? A embriaguez concreta do álcool como uma experiência sagrada, né? Porque, a princípio, no ascetismo, você não vai beber álcool para experimentar Deus, né? Mas no dionisismo, sim, você bebe álcool para experimentar Deus, né? Não sei se a Flávia queria falar alguma coisa. Flávia quer comentar, Flávia? Yo no entendí mucho, pero entendí que si el orgasmo era trascendente, ¿no? Si había una trascendencia. Yo no sé qué decir. Yo la verdad que soy un poco descreída, disculpen, de las trascendencias. Creo que el orgasmo tiene una trascendencia en la propia, digamos, ¿no? Es el instante que es fuera de sí y se retorna, ¿no? Como no hay... después hay que ver qué se hace con el relato y con el relato de la experiencia, ¿no? Me parece a mí. ¿A dónde se lo ubica? Nesse sentido, você é mais psicanalista do que propriamente, né, platônica, né? No sentido de que o gozo tem uma finalidade nele mesmo, não precisa colocar o mundo das ideias aí para explicar o gozo, pô, né? Experimenta aí, né? Você está inventando moda, né? Ótimo. Sí, es que me parece bueno, todos seguramente aquí hemos atravesado un orgasmo en nuestra vida y hay algo de esa experiencia que es tan intransmitible como otras, ¿no es cierto? Y es el momento casi de la absoluta soledad. ¿No? Como es la absoluta soledad en esta experiencia. Como todo orden de la experiencia, es en absoluta soledad, ¿no? Y en un absoluto vaciamiento de uno mismo en ese momento. ¿No? Yo no sé si llamar a eso trascendente, eso es lo que me pasa, no sabría cómo llamarlo, pero bueno, quizás se llame trascendente a eso, no sé qué decir. Muito bom, acho que a gente agradece muito essa mesa, né? A gente já está aí, limite do horário, do nosso horário, os alunos devem ter, ainda estamos em aula, né? Então, a gente agradece essa conversa, né? Uma mesa de fato, né? Uma mesa de conversa aí, sobre coisas que a gente precisa pensar ainda bastante, né, Paulo? Abre possibilidades para a gente pensar muito, né? E espero que a gente consiga ainda conviver bastante para poder recebê-los de novo, né? Marcos e a Flávia, e a gente vai estar se encontrando por aí, é claro, né? Mas a gente quer recebê-los de novo aqui no nosso grupo, né? Eu acho que é isso, né? Acho que o Breno quer falar, o Paulo também quer. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a Flávia, graças, ao Marcos Reis, muito obrigado. Foi uma bela mesa, uma bela discussão. As anotações que o Paulo acabou de nos mostrar revelam que há muito ainda a ser feito, a ser construído. O ano está acabando, mas 2022 promete. Então, de fato,
muito obrigado. E a todos e todas que compõem o Relink, minha gratidão por chegarmos até a esta última reunião do ano. Muito obrigado. Paulo, por favor. Eu quero agradecer, então, a Flávia, ao Marcos, também aos meus colegas de grupo, meus amigos Breno e Ceci, e a todos os nossos pesquisadores, discentes, e não sei se o professor Etienne está por aí, o Zé Lima, a professora Maria Clara Bingemer, uma alegria saber que ela está com a gente também. Então, a gente fecha nossa agenda com chave de ouro e com uma pauta de pesquisa, de ideias. Então, eu quero agradecer a generosidade, saludar também aos amigos de Buenos Aires, ou de Argentina, em geral, não sei se é fora de Buenos Aires. Y a ti también, Flavia, muchas gracias por la parcería y por todo más. Un gran gusto. Muito obrigado. Ustedes, gracias por la invitación y una alegría conocerlo a Marcus, me encantó. Y muchísimas gracias por esta invitación. Muy, muy lindo. Também agradeço enormemente, foi um prazer preparar, um prazer estar aqui com vocês, ótimo conhecer a Flávia, quero poder trocar mais figurinhas com vocês. É muito bom poder ter gente que está aberto para esses temas aí, né? A gente tem que se juntar, porque são interesses particulares e muito ricos, né? Acho que a gente tem um bom trabalho aí pela frente, né, Paulo? Muito obrigado mesmo, valeu. Valeu. Então, bueno, até logo, aí, gente. até, Nos falamos. né? Gracias. A gente se encontra aí. Tchau. Hasta luego. Até breve.